mais uma vez a sua alegria de receber tão nobres personalidades do mundo jurídico ou não. Hoje o tema é liberdade de expressão, algo que realmente preocupa o ser humano desde os mais remotos tempos, mas ainda gera conflito na medida em que alguns querem cercear e, ao mesmo tempo, em que alguns violam os limites que sempre são impostos da vida na vida em sociedade. Não se pode falar tudo o que se pensa, ainda que seja teoricamente livre para fazê-lo. Então, nós temos convidados de hoje, professor Marco Cardoso, que é professor da Universidade Hélio Alonso, também da Associação da Imprensa do Brasil, sendo atualmente seu vice-presidente e diretor cultural. Então, uma alegria para nós do IMB receber tão destacada personalidade ligada à imprensa, e essa imprensa que tem prestado um excelente serviço ao nosso país. A gente reclama de uma parte da imprensa, reclama de toda ela, e principalmente a gente reclama quando ela fala, ainda que fatos que sejam verdadeiros, mas que não sejam muito lisonjeiros a nosso respeito. Mas isso é normal do ser humano. Também temos entre nós, para nossa alegria sempre, nosso querido colega, desembargador André Fontes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é diretor do IMB e tem eu diria, um relacionamento com a advocacia, com os advogados e com a área acadêmica, de uma forma geral, que nos orgulha muito, não é? E, dentre esses relacionamentos, ele tem um relacionamento que é especial, que é o relacionamento com a advogada Ana Tereza Basílio, que, além de vice-presidente da OAB, ela é também, a seção Rio de Janeiro, ela é também alguém muito ligado a nós, porque nós temos feito eventos juntos, eventos que visam trazer para os advogados, para a área jurídica de uma forma especial, mas para todos os cidadãos brasileiros que se interessam pelos temas que temos trazido a debate, e esse relacionamento tem se consolidado e tem feito com que a OAB e o IMB caminhem juntos. Também temos presentes aqui, para a nossa alegria, o doutor André Espírito Santo, que é vice-presidente da CAARGE, e disse ele, advogado criminalista. Eu deixo a avaliação, não é? Ao escrutínio de cada um dos colegas, pensarem o que quiserem a respeito de um advogado criminalista numa época como esta em que nós vivemos, né? Nós conhecemos muito mais os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça do que os jogadores da seleção brasileira. Eu seria obrigado a confessar, não é, que eu sei o nome de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e não sei o nome de um jogador. Se vocês me perguntarem, diga aí, desembargador, o nome de um jogador, um único, da seleção brasileira, eu não teria condições de dizer a vocês. E também o nosso grande presidente da CAARGE, né? A CAARGE, que é uma potência, não é de agora, não é? Eu já fui associado da CAARGE há alguns anos, e lá se vão anos, e que é o nosso querido doutor Ricardo Menezes. Então, sejam todos muito bem-vindos, vocês que vão participar do evento. E eu esqueci do Márcio Benedito. Márcio Benedito é que faz esse meio de campo aqui também comigo, com o IMB, e já me convidou, já estive em outro evento promovido pela AIB. Então, Márcio, também, seja muito bem-vindo
a este evento do IMB. E temos ainda, já ia esquecendo, gente, isso não é justo, nosso querido doutor Genilton Castilho. Doutor Genilton Castilho, ele é quase um membro do IMB honorário. Ele está quase assinando uma ficha de filiação para tornar-se um membro do IMB, de tão relevantes serviços que ele tem prestado, de tantas atividades que ele tem providenciado para que nós possamos colocar à disposição de todos vocês. Agradeço também a todos os do IMB, os nossos queridos servidores, e também gostaria de agradecer a vocês que aceitaram o nosso convite, estão aqui, né? Esse evento será gravado e, após, será disponibilizado no YouTube para futuros acessos daqueles que se interessarem pelo tema liberdade religiosa. Como eu disse, aliás, liberdade de expressão é mais ampla do que a liberdade religiosa, embora seja tão importante. Eu até falei liberdade religiosa porque o evento do qual eu participei, convidado pelo Dr. Márcio Benedito, foi justamente sobre liberdade religiosa. Mas, então, cumprimentando a todos e reiterando os agradecimentos do IMB, nós estamos agora começando esse evento. E eu vou passar a palavra à doutora Ana Tereza e, logo, imediatamente após, ao doutor Ricardo Menezes, para uma breve manifestação, né, de cumprimentos aos nossos queridos convidados. Doutora Tereza. Muito obrigada, querido presidente Fábio Dutra, que faz uma gestão espetacular à frente do IMB e que criou, né, esse projeto pioneiro, projeto que junta a advocacia e a magistratura nos eventos para debater temas importantíssimos. A magistratura e a advocacia juntos debatendo assuntos teóricos da maior relevância. E hoje, se todos os temas que temos abordado nos últimos eventos são relevantes, presidente Fábio, o de hoje é um dos principais pilares do nosso Estado democrático de direito, que é a liberdade de imprensa, né? Que é a tradição do Brasil, né? A gente pode dizer que, no período, inclusive, da monarquia, havia uma ampla liberdade de imprensa. Se criticava o imperador Pedro II com toda a liberdade. Tivemos períodos com menos liberdades, infelizmente, posteriormente à República, mas voltamos sobre a égide da Constituição de 88 para a plena liberdade, para um direito constitucional, não é absoluto, mas de uma relevância imensa social. Eu queria agradecer, então, saudando o desembargador federal André Fontes, diretor da IMB, como disse o presidente Fábio, um grande amigo da advocacia, um grande parceiro dos estudos acadêmicos, dos debates sobre relevantes temas. Também queria saudar o querido Ricardo Menezes, que faz uma belíssima gestão à frente da CAARD, que é o braço assistencial da OAB, relevantíssimo para a advocacia. Saúdo também o querido André Espírito Santo, advogado criminalista, que é secretário adjunto da CAARD e um grande pensador do direito também. Saúdo o professor Marcos Cardoso, que hoje é um dos nossos palestrantes e é vice-presidente da AIB, além de ser diretor cultural, que nos honra nesse evento em parceria da magistratura com a advocacia, poder falar sobre um assunto tão relevante para todos nós. Gostaria também de fazer uma saudação ao Dr. Márcio Benedito, também aqui presente, da AIB, e ao querido Genilton Castilho, nosso parceiro de OAB, quase um membro honorário do IMB, como declarou aqui o nosso presidente Fábio Dutra, e o grande organizador, o nosso grande organizador dos eventos da OAB, principalmente nessa nova era digital. Eu vou devolver a palavra ao querido presidente Fábio Dutra
agradecendo mais uma vez esse projeto fantástico, essa parceria pioneira de IMB e OAB-RJ para debates jurídicos relevantes. Presidente, não canso de elogiar a sua iniciativa e esse magnífico exemplo que a magistratura do Rio está dando, a magistratura nacional, de dividir com a advocacia debates tão relevantes. Muito obrigada, presidente. Obrigado à senhora doutora Ana Tereza. E agora nós agregamos a e B, não é? Então, nós podemos fortalecer esses vínculos também, e acredito que será importante para todos nós. O doutor Ricardo Menezes também fará uma saudação. Boa tarde, presidente Fábio Dutra. Muito obrigado por estar aqui. Aqui um saúdo pela grande eficiência que vem desempenhando aí à frente da IMB. Saúdo nossa querida vice-presidente da seccional do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basílio, incansável nos projetos para os advogados, enfim, tem trabalhado muito, minha querida amiga. Saúdo o André Espírito Santo, que também é diretor adjunto lá da Caixa de Assistência, grande amigo, e tricolor. Fábio Márcio Benedito, grande amigo também, advogado, bastante atuante. Os palestrantes, né? Professor Marco de Cardoso e o nosso querido amigo de sempre, desembargador André Fontes. E não poderia deixar de saudar quem me fez o convite, o querido amigo Genilton Castilho. Tá, um grande amigo, um grande companheiro. A liberdade de imprensa é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Essa liberdade garante que as pessoas tenham acesso à informação e, com esse acesso, ferramentas para o exercício da cidadania. Um exemplo hoje no Brasil, quem faz um esforço para consolidar os dados sobre o número de casos e de mortes por Covid-19 é um consórcio de veículos de comunicação. Ainda sobre a pandemia, quero prestar minha homenagem e solidariedade aos familiares das vítimas da Covid-19, em especial aos jornalistas, já que o Brasil é o país com o maior número de jornalistas vítimas da pandemia no mundo. Sem a imprensa, não teríamos elementos para combater as fake news. A CAARD, presidente, tem se esforçado muito contra a disseminação de fake news, principalmente contra as notícias falsas sobre a Covid-19. Estamos criando conteúdos informativos com apoio da assessoria médica da CAARD e divulgando para toda a advocacia. Para finalizar, em quaisquer lugares do planeta, democracia só existe e é preservada com liberdade de imprensa. Muito obrigado e um grande evento para todos. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos, doutor Ricardo. Leve o nosso abraço também a toda a CAARD, Vossa Excelência, que é atualmente o presidente, e tenho certeza que tem muito trabalho a fazer e tem feito também, até agora, um grande trabalho. E nós vamos iniciar, então, nosso evento, propriamente dito, ouvindo a palestra do professor Marco Cardoso. Eu disse, ele é professor universitário da Faculdade da Universidade Hélio Alonso e é atualmente o vice-presidente da Associação da Imprensa do Brasil, da qual também é o diretor cultural. Com muita satisfação, professor Marco Cardoso, nós queremos ouvi-lo. Boa tarde, desembargadores Fábio Dutra e André. Boa tarde também, doutores Ricardo Menezes, André Maia, Márcio Benedito, doutora Ana Tereza. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui nesse evento de tanta qualidade, organizado pelo Instituto dos Magistrados do Brasil. A Associação da Imprensa do Brasil fica honrada em poder contribuir para o debate desse tema e em parceria também com a OAB do Rio de Janeiro. Queria agradecer, então, a presença e o convite
E agradecer também a presença dos senhores e senhoras que fazem parte aqui dessa seleta plateia, que nos dá a honra, numa segunda-feira, 5 da tarde, em meio a uma pandemia, estar aqui online, atenta e nos prestigiando. Bom, eu preparei uma palestra sobre o tema que se comemora hoje. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, uma data criada pela ONU, pela Unesco, para celebrar essa premissa, como já alguns dos senhores falaram antes de mim. Liberdade de imprensa é fundamental para a própria democracia, né? A primeira ação de qualquer governo autocrático ou totalitário é controlar a imprensa, né? Então, é o que eu brinco, né? Brinco num sentido figurado, porque isso também não é motivo nenhum para anedota. Mas qualquer governo que tente implantar um regime de exceção, a primeira coisa, ele acaba com a liberdade de imprensa. Então, é o que eu falo, a liberdade de imprensa acaba antes da democracia. A democracia acaba depois. Primeiro acaba a liberdade de imprensa e aí, na sequência, acabou a democracia. Porque sem uma imprensa livre, sem a liberdade de expressão dos veículos de imprensa, de comunicação, a democracia acabou de terminar, de se encerrar também. Então, nessa data, né, tão importante para os jornalistas, para os profissionais da área jurídica também, por que não, e para o público, para a opinião pública de uma forma geral, eu preparei uma palestra onde eu vou abordar o seguinte tema: violência institucional e censura contra jornalistas. Esse é o tema da minha explanação, e eu queria começar fazendo uma coisa que eu gosto muito, né? Quando eu dou aula para turmas de jornalismo, uma coisa que eu faço com eles é trabalhar o código de ética dos jornalistas brasileiros. Então, eu queria começar o nosso bate-papo hoje lendo 3 artigos do capítulo 1 do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros no que tange ao direito à informação. Então, capítulo 1, do direito à informação. Artigo 1º, o acesso à informação pública é um direito inerente à condição de vida em sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de interesse. Artigo 4º desse mesmo capítulo, a prestação de informações pelas instituições públicas, privadas e particulares, cujas atividades produzam efeito na vida em sociedade, é uma obrigação social. E o artigo 5º, a obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação e a aplicação de censura ou autocensura são um delito contra a sociedade. Então, a gente percebe que nesses 3 parágrafos aqui é redundante quase os termos social, sociedade. Então, a gente percebe isso que já foi falado aqui por vários participantes dessa live, a importância desse acesso à informação estar livre para a sociedade. E quem faz esse elo, né? Porque tem uma questão que às vezes as pessoas não percebem, né? O que é notícia? O que é notícia? Se eu, por exemplo, der uma topada com meu pé aqui na parede da minha casa, é notícia? Não, não é notícia. É um fato. Agora, se esse fato for publicado num veículo de imprensa, passa a ser notícia. E quem cuida da produção da notícia? O jornalista. Então, entre o fato e a notícia que vai chegar até a sociedade, existe esse agente, que é o jornalista. Se o jornalista não tem liberdade para reportar o fato e transformá-lo em notícia, não há essa liberdade e, consequentemente, a notícia não chegará até o seu canal final, que é esse receptor, que é a sociedade da qual nós participamos. E, então, é interessante que hoje, né, eu acabei de falar no início que esse Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é uma data criada pela ONU. Hoje, exatamente hoje, dia 3 de maio de 2021, na sua revista digital online,
a revista ONU News. Quem quiser depois entra aí no Google, procura ONU News, né? Eles publicam um artigo falando sobre justamente a data, para lembrar a data. E eu pensei uma frase desse artigo publicado hoje na ONU News, que eu achei interessante, esse termo que eles usam lá, que a informação é um bem público. Vou repetir, a informação é um bem público. Ora, o que é um bem público? Eu poderia dar um exemplo aqui, por exemplo, do espaço público, né? Ruas, avenidas, praças, são espaços públicos, portanto, bens públicos, onde nós podemos trafegar livremente, caminhar, né? Nos levam, ruas, avenidas, nos levam a alguns lugares, praças são locais de reunião, onde você vai conversar, vai encontrar alguém, vai realizar um ato, uma manifestação, por algum tipo, qualquer motivo. Então, eu achei interessante uma analogia que eles fazem. A informação é um bem público, ou seja, a informação tem que estar disponível, tem que estar aberta, tem que estar absolutamente acessível à sociedade de uma forma geral. E aí me veio à cabeça uma metáfora com aquele famoso poema de Castro Alves, né? O Povo ao Poder, quando ele fala que a praça é do povo como o céu é do condor. É o antro onde a liberdade cria águias em seu calor, né? Castro Alves, poeta da fase do romantismo, da literatura brasileira, século XIX, abolicionista, morreu jovem, com 20 e poucos anos de tuberculose. Então, assim como a praça é do condor, ou seja, o céu é livre para a ave, da mesma maneira, a informação é essa praça virtual onde a sociedade vai buscar a informação, e essa informação tem que trafegar de uma forma acessível. Continuando, eu queria fazer agora, né, já que o tema é violência institucional e censura contra o jornalista, fazer uma categorização do que é violência institucional. Então, eu fui pegar uma definição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que uma comissão que pertence à OEA, a Organização dos Estados Americanos, onde eles definem que violência institucional contra a imprensa seria a utilização do poder coercitivo do Estado para reprimir e inibir as expressões críticas à atuação de autoridades estatais ou sobre questões de interesse público, para impor uma visão única da realidade. E aí englobaria, né, o uso de ameaças explícitas ou veladas, perseguições, agressões, até mesmo condenações e prisões de jornalistas baseadas em legislações criadas especificamente para esse fim. E aí, ao longo dessa palestra, a gente vai voltar a esse tema. Inclusive, eu acho que é um tema que interessa muito. Devem ter muitas, além, é claro, dos outros participantes, acredito que na plateia virtual devam ter muitas pessoas da área jurídica, e esse é um tema que é muito importante, na minha opinião, o debate, porque, sob a égide de uma legislação aprovada por medidas do executivo ou em parlamentos, vários países do mundo criam leis que cerceiam a liberdade de atuação do jornalista e, consequentemente, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Mas está lá no código deles, está no código legislativo do país. Então, é uma discussão interessante, eu acho pertinente. Essas ameaças, segundo ainda essa categorização do comitê da OEA, elas podem ser feitas pelos próprios agentes públicos, né? Essas tentativas de fazer uma coerção junto aos jornalistas, podem ser feitas por alguns integrantes do Estado, ou podem também por pessoas de entidades particulares incitadas que tenham apoio dessas entidades públicas. E a censura? Como é que a gente poderia categorizar, né, classificar a censura dentro dessa linha? A censura, ela é considerada institucional também, como a gente falou anteriormente, quando existe dentro da legislação. Então, existe
um arcabouço legal que proíbe ou impede ou limita o livre exercício da atividade jornalística. Um exemplo clássico que todos nós conhecemos bem, na época do regime militar, havia a censura prévia a veículos de imprensa, veículos de comunicação. Nada poderia ser publicado em jornais, revistas, nada poderia, nenhuma reportagem poderia ir ao ar em emissoras de rádio e TV, se não passasse antes por uma verificação de um censor, né? E, na maioria dos casos, o censor ficava na redação ali tinha lá uma mesinha, né? E ficava fazendo lá uma verificação do que ia ser publicado. É claro que a imprensa brasileira também, isso sempre, como diz a física, toda ação gera uma reação. Então, a imprensa brasileira, isso também é um fato histórico, né? É conhecido, mas é sempre bom lembrar, a imprensa conseguia, muitas vezes, burlar isso e denunciar, pelo menos, esse tipo de censura prévia, como nos casos famosos do jornal Estado de São Paulo, que entre os anos final dos anos 60 até meados dos anos 70, quando alguma matéria era censurada, eles publicavam na primeira página poesias de Castro Alves, nosso amigo que eu acabei de citar, Manuel Bandeira, Gonçalves Dias, Luiz de Camões, o autor dos Lusíadas. O Jornal da Tarde já ia de receita de bolo e doce. Quando alguma reportagem era censurada, publicava-se uma receita de um bolo ou de um doce na primeira página. E o JB, aqui do Rio de Janeiro, publicava receita de bombom. Então, isso acabou se tornando um código entre a imprensa e a opinião pública. Quando você via uma receita de bolo, e censuraram, né? Algum tipo de reportagem foi censurada pelo governo. E também uma outra forma, né, que a imprensa vai procurando formas de tentar fugir, se livrar dessas amarras. No dia 14 de dezembro de 68, é um caso famoso também, né? Um dia depois da promulgação do Ato Institucional número 5, que foi no dia 13 de dezembro, então, em 14 de dezembro de 68, o Jornal do Brasil, na sua primeira página, publica a previsão do tempo, com esse seguinte texto: temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Mérito ao já falecido jornalista Alberto Dines, que conseguiu, numa previsão do tempo, de uma forma camuflada, fazer um editorial sobre o AI-5, né? A temperatura está sufocante, o ar irrespirável e fortes ventos estão varrendo o país. Então, a imprensa, mesmo nesses períodos onde ela sofre esse tipo de boicote, esse tipo de cerceamento, ela sempre busca alternativas, ela sempre busca alguma forma de tentar se comunicar com o seu público. Bom, além dessa censura institucional estabelecida pelo Estado, também existe aquela censura mais velada. O que seria isso? Quando, por exemplo, os entes estatais se negam a fornecer informações, atrasam a entrega de informações, quando representantes do poder constituído se recusam a dar entrevistas, a dar depoimentos para os jornalistas. O doutor Ricardo, na apresentação dele, na fala dele, citou um exemplo que eu até ia citar também, que é o caso, ano passado, em meio à pandemia, né, já há alguns meses da pandemia de Covid assolando o mundo, o Ministério da Saúde passou a não mais fornecer dados sobre número de mortos, número de internados, e isso hoje, como o doutor Ricardo também citou, isso está a cabo de um consórcio de veículos de imprensa. Então, um consórcio de veículos de imprensa se uniu para todo dia publicar essa notícia que a gente infelizmente, todo dia assiste. 2.000 mortos, 1.500 mortos, 3.000 mortos, e etc. Porque o Ministério da Saúde, o ente estatal, ele passou a não mais fornecer essa informação. Então, isso também poderia ser considerado um tipo de censura velada, não assumida. Okay? Bom, e como já que estamos falando, né, de liberdade de imprensa, de uma forma geral, no mundo, como é que está isso hoje? Existe uma ONG que
creio que todos já ouviram falar, chamada Repórteres Sem Fronteiras. Então, o Repórteres Sem Fronteiras é uma ONG mundialmente estabelecida, reconhecida. Eles têm um ranking da liberdade de imprensa no mundo. Esse ranking ele visa apurar o grau de liberdade para a atuação de jornalistas em determinados países do mundo. Eles fazem um ranking com 180 países. Qual é a metodologia? O que eles avaliam ali? O pluralismo, a independência dos meios de comunicação, o ambiente midiático, autocensura, se há uma autocensura, o quadro legislativo que rege o setor da imprensa e a transparência e a qualidade da infraestrutura que sustenta a produção dessa informação. No ranking de 2021, que já saiu, o Brasil ocupa a 111ª posição. Então, não estamos bem, né? Um ranking de 180 países, nós estamos na metade para baixo, né? Estamos abaixo dos 90, não estamos nem entre os primeiros, a primeira metade do ranking, que afere a liberdade de atuação dos jornalistas. Estamos na posição número 111, estamos lá na parte de baixo da tabela. Esse ranking coloca os países nórdicos em primeiro lugar, como os países onde a liberdade de imprensa é mais verificada e aceita. E, então, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca são os 4 primeiros. E, em quinto lugar, está a Costa Rica, quer dizer, um país latino-americano, aqui da América Central, a Costa Rica. Ou seja, é possível, né, aqui no trópico, a gente conseguir ter uma liberdade de imprensa também de qualidade. O Brasil está atrás de países como Timor-Leste, Kosovo, Paraguai, Bolívia, Haiti, Hungria e o Quirguistão. Então, vocês vejam, um país como o Haiti, devastado por terremotos, fome, golpes, países em guerra como Kosovo, Quirguistão e etc., estão à frente do Brasil nesse ranking aí. E os últimos colocados, que a gente vai falar um pouco disso também. Então, os últimos colocados, você tem Cuba, Irã, Vietnã, China, Turcomenistão, Coreia do Norte e Eritreia ocupa a última posição. A Eritreia é interessante, que é um país que tem um presidente que está lá desde 93, né, já são mais de 30 anos no poder, e onde a Eritreia ficou em último lugar, porque é um país que simplesmente proíbe mídia estrangeira e jornais independentes. Não entram lá. Não pode entrar. Você não pode acessar o site da CNN, o site da TV Bandeirante, da Record, nada. Você não consegue, né? E jornal independente, então, nenhuma chance. E 7 jornalistas hoje estão presos lá na Eritreia. E o Repórter Sem Fronteiras traz também um dado interessante, né? Hoje, no mundo, estamos falando aqui, nesse momento que estamos aqui nessa live, 400 jornalistas estão presos em todo o mundo. Estão presos simplesmente por serem jornalistas. O motivo da prisão é a profissão deles, exercerem o trabalho de jornalista. Os países que mais prendem jornalistas são China, Arábia Saudita, Egito, Vietnã e Síria. Além desses quase 400 jornalistas presos, nós temos 54 jornalistas sequestrados, né, em países como Síria, Iraque e Iêmen, e 4 desaparecidos no Iraque, no Congo, em Moçambique e no Peru. E o país que mais prende jornalistas hoje no mundo é a China. São 117 jornalistas presos lá naquele país do Oriente. E aí, seguindo nessa linha, né, fazer uma análise um pouco mais profunda sobre isso, existe um relatório de uma outra ONG, uma ONG americana chamada Comitê para a Proteção dos Jornalistas. É uma ONG um pouco na linha do Repórteres Sem Fronteiras, que faz um estudo sobre o trabalho ou a atuação dos jornalistas pelo mundo. Essa ONG tem sede em Nova York, e ela fez assim uma análise sobre países onde a situação do jornalista é muito precária para atuar. Então, por exemplo, né, uns dados interessantes que eu queria passar para os senhores e para as senhoras. No Camboja, em 2019, um jornalista foi preso porque falou mal do rei. Olha só, no Camboja, falar mal do rei da prisão. E ele falou isso no Facebook, não foi nem num veículo de imprensa.
né, na página dele do Facebook, falou mal do rei e vai para a prisão. No Camboja, ainda estamos pré-Revolução Francesa, né, parece. Estamos no absolutismo ali. Outros 2 jornalistas, também no Camboja, foram condenados a 15 anos de prisão por espionagem. 2 jornalistas da rádio Free Asia, né, Ásia Livre. Por que eles foram condenados a 15 anos de prisão? Porque eles fizeram uma reportagem considerada crítica ao governo do Camboja, e essa reportagem foi publicada num veículo de imprensa nos Estados Unidos. Então, eles foram encarcerados 15 anos por espionagem, porque fizeram uma reportagem considerada crítica. Em países, né, como Tanzânia, Rússia e Vietnã, voltando àquele ponto que eu falei lá no início, existe uma forte legislação de controle dos meios de comunicação. Acredito que a maioria aqui, ou todos, devam se lembrar, ano passado a Rússia tentou tirar do ar o Google, porque o Google teria publicado lá uma notícia falando sobre subnotificação de casos de Covid na Rússia. Então, o governo russo tentou tirar lá o Google do ar. No Vietnã, me desculpem o termo, mas é só esse que eu consigo pensar agora. É uma situação bizarra, né? No Vietnã, existe um ministro da informação, que seria, né, mal comparando o nosso ministro das comunicações aqui. Então, o ministro da informação do Vietnã, ele periodicamente se reúne com os editores-chefes dos jornais, revistas, rádios, TVs, sites do Vietnã para dizer que tipo de temas podem ser veiculados ou não. Ou seja, uma reunião de pauta, né? É uma reunião de pauta com o ministro da Informação do Vietnã, algo sensacional, que foge a qualquer padrão. Em Cuba, no Irã e na China, o acesso à internet é controlado pelo Estado, não precisa dizer mais nada. Aqui, né, podemos avançar. Se a internet é controlada pelo Estado, onde está a liberdade? Hoje, qualquer jornalista trabalha com internet. Então, se ela é controlada pelo Estado, o Estado diz o que pode ser veiculado ou não, acabou. Na Hungria, né, do primeiro-ministro Viktor Orbán, e na Turquia, do presidente Erdogan, é um eufemismo fantástico, existem listas de assuntos sensíveis que podem permitir interferência do governo nos veículos de imprensa. Esses casos da Hungria e da Turquia, eles geram um debate muito grande, porque são governos eleitos pelo voto e que estão, segundo analistas, né, segundo muitos analistas políticos, estão seguindo um caminho de tentar coibir liberdades individuais, entre elas a liberdade de imprensa, né? Dentro daquela premissa que eu falei anteriormente, de você criar lei, né? Então, não, é o nosso Estado de Direito. Nosso Estado de Direito diz que a lei aqui é assim, esse tema aqui é sensível, esse tema a lei considera que é de segurança nacional e você não pode publicar essa temática. É um debate interessante. Na Rússia também é um pouco assim, né? Para não dizer muito. E aí, no Laos, que é um país do Sudeste Asiático, existe lá o Partido Popular Revolucionário, de tendência marxista, 46 anos no poder, e lá, simplesmente, eles resolveram a coisa de uma forma muito objetiva, né? Crítica ao governo na imprensa é proibido. Simples assim. Você não pode, né? Você pode ter jornal, rádio, TV, site, blog, mas crítica ao governo é proibida. Se você publicar uma crítica ao governo, o xadrez o espera. E, para finalizar essa nossa tour pelo mundo, né, da anti-liberdade de imprensa, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que tentou proibir também, né, assim como a Rússia tentou proibir o Google, chegou a tentar proibir aquela rede de networking, né, de notícias via TV, a Al Jazeera, tentou proibir a Al Jazeera de atuar na Arábia Saudita, porque também teriam feito reportagens críticas ao governo lá da família Saúde, ok? E na Arábia Saudita todo mundo se lembra do caso brutal daquele jornalista Jamal Khashoggi, né?
o Jamal foi atraído para uma armadilha, ele morava na Turquia, era um dissidente, falava mal lá, atacava o governo da Arábia Saudita. Ele foi atraído para uma armadilha no consulado da Arábia Saudita na Turquia e foi morto de forma brutal, torturado, assassinado e depois foi esquartejado lá pela polícia política do governo da Arábia Saudita. Para finalizar, né, a ONG, né, pegando esse caso do Jamal, já entrando aqui na reta final da minha explanação, a ONG Repórteres Sem Fronteiras, segundo dados da ONG, em 2020 foram 50 jornalistas assassinados no mundo inteiro. Foram assassinados por serem jornalistas. E no Brasil? E a situação aqui no Brasil? Bom, tem um relatório da ABERT, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, um relatório publicado ano passado, sobre o ano de 2020, que mostra, que revela que aumentou no ano passado quase 168% o número de casos de violência contra jornalistas. É o que eles chamam de violência não letal, que seriam ofensas verbais, intimidações, cerceamentos e agressões. Houve um assassinato de um jornalista ano passado, o Léo Veras, é um jornalista do site Ponta Porã News, mas ele não foi morto no Brasil. Ele foi morto no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero. Mas ele foi assassinado por ser jornalista. Ele era um jornalista investigativo, ele publicava uma série de reportagens sobre o tráfico de drogas ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, e numa ida à cidade de Pedro Juan Caballero foi dizimado com uma rajada de tiros. Mas ele só não entra nessa estatística do Brasil porque ele não estava no Brasil quando foi morto, mas ele é um jornalista brasileiro que foi assassinado por ser jornalista, por estar fazendo uma reportagem. Também subiu, segundo esse relatório da ABERT, subiu 638% o número de ofensas a jornalistas, né? Então, isso, nesse caso aí, o Centro-Oeste foi a área mais atingida. E no Sudeste cresceu também o número de agressões a jornalistas cobrindo eventos na rua. 59 jornalistas no Sudeste foram agredidos cobrindo eventos, principalmente manifestações de rua. Sobre essa questão, tem um dado interessante do Núcleo de Estudos da Violência da USP de São Paulo, que eles fizeram uma pesquisa a partir de 2013 e eles detectaram que de 2013 para cá, quando começaram aquelas manifestações de rua de 2013 e tal, subiu o número de violência, de agressões físicas a jornalistas que iam cobrir esse tipo de manifestação política. E um dado interessante que esse núcleo de estudos da USP revela é o seguinte: os jornalistas eram agredidos tanto em manifestações de grupos de extrema esquerda ou esquerda, tanto em manifestações de grupos de extrema direita ou direita aqui no Brasil. Sendo que aí eles perguntaram às pessoas, né, que estavam na manifestação por que nas manifestações de esquerda consideravam a imprensa golpista, nas manifestações de direita consideravam a imprensa mentirosa. Então você vê que a tentativa de agredir jornalista, de cercear o trabalho da imprensa, ela permeia todas as matizes ideológicas, não é privilégio de ninguém. Bom, e para finalizar, eu queria ler aqui, mais uma vez, eu comecei com o Código de Ética dos Jornalistas, queria terminar mais uma vez lendo aqui um artigo do Código de Ética dos Jornalistas, no capítulo 2, um artigo 9º, onde fala dos deveres do jornalista. Então, é dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e expressão e opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, eu queria terminar a minha fala aí, de hoje, no Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, lembrando isso, que o trabalho do jornalista é, por excelência, divulgar todo tipo de informação que interesse ao grande público, lutar pela liberdade de expressão e, ao fazer isso, ele se
coloca confrontando qualquer tipo de autoritarismo, de totalitarismo. Bom, encerro por aqui minha fala, espero ter contribuído de alguma forma e agradeço aí mais uma vez a atenção de todos. Com certeza, professor, contribuiu e muito, né, trazendo esses esclarecimentos. Claro que esses assuntos eles demandam tempo. Nós precisaríamos de realmente muito tempo para discutir e aprender mais, principalmente com um profissional que vive o jornalismo, vive a imprensa de uma forma geral, é um professor, e foi a fundo pesquisando, né, esses temas e essas estatísticas que realmente devem nos preocupar. E é claro que nós queremos uma imprensa livre e nós queremos uma imprensa verdadeira. Nós também não somos totalmente, eu vou dizer, não totalmente ingênuos a ponto de acreditar nem que a imprensa será sempre isenta, trazendo apenas aquilo que o Código dos Jornalistas ela prescreve, e nem que será possível compatibilizar interesses ideológicos em questão, não é? Mas é preciso que o judiciário haja, e eu vou até me permitir citar uma situação pessoal. Um determinado político fez um requerimento, aliás, foi um requerimento feito por uma emissora de televisão para liberar as informações a respeito de um determinado cidadão que exerce atividade política. E ela pediu que eu reconsiderasse uma decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que havia proibido a divulgação de fatos relacionados a um determinado processo que está circulando em segredo de justiça. Aí, feitas a instrução necessária, né, com pedido de informações às partes, né, do contraditório que é previsto no nosso processo, a emissora, com muita pressa, foi ao Supremo numa reclamação, porque, enquanto não vinha a resposta, eu não decidia e mantive a decisão de primeiro grau. Eu costumo fazer isso, né? E outros magistrados também fazem, e o ministro pediu as informações e eu dei uma informação para ele, dizendo, principalmente, que não se cabe recurso quando ainda se tem... se ainda não se cabe a reclamação quando ainda se tem o recurso. E ele entendeu que eu estava correto, mas logo a seguir, e essa questão não durou talvez 2 meses, né, eu decidi ir a favor da emissora, porque se é obrigação do funcionário público, do funcionário do cartório, de um determinado processo, né, seja no órgão especial, seja em qualquer tribunal ou qualquer sede de juízo, manter o segredo, a imprensa não está vinculada a essa obrigação de manter o segredo. Pelo contrário, ela deve divulgar esses eventos e torná-los públicos, porque ninguém pode ter um privilégio de ter os seus podres, digamos assim. Eu nem estou dizendo que no caso específico havia, mas imaginemos que isso seja possível, e o senhor o fundamentou muito bem, então que a imprensa pudesse torná-los conhecidos. Se houver, ou se houvesse, ou se houve alguma violação aos limites, né, que provavelmente o judiciário poderia apreciá-los, eles seriam convertidos lá em perdas e danos, indenização e assim por diante. Mas eu também fiz questão, nessa decisão em que eu reconsiderei, eu cassei a decisão de primeiro grau que proibia a divulgação, eu disse que não se pode admitir a prévia censura de informações. Isso é uma questão já, eu acho, vencida, que seja do interesse da sociedade ou de parte dela. Venham elas de grandes veículos de comunicação ou dos pequenos órgãos de imprensa, tais como os blogs e sites, assim como não se pode cercear as manifestações de pensamento que sejam publicadas nas redes sociais. Agir de modo contrário, seletivamente, ao invés de contribuir para o aperfeiçoamento da democracia, servirá de instrumento para a proteção de ideologias. E esse antagonismo descontrolado
fomenta, em períodos cíclicos, o revanchismo, o que não é saudável para a construção de um país fraterno e solidário. Então, por incrível que pareça, o recorrente sequer, digamos, agora recorreu da decisão que lhe foi contrária e ela transitou em julgado. Então, eu até teria questões a indagar, mas antes eu gostaria de ouvir meu prezado colega, doutor Eduardo Fontes, né, fazendo a sua exposição. E eu acho que ainda sobrará um tempinho no final para que nós possamos ouvi-lo a respeito de temas que eu gostaria de indagá-lo. Um deles seria a censura reversa, ou seja, a censura produzida pelo próprio órgão de comunicação, selecionando aquilo que interessa ou não aos seus ouvintes. Não é? Como, digamos, o próprio Google, que achou, e esse achou, eu não tenho informações maiores, que poderia achar que determinado conteúdo está dentro ou fora de limites, não é, que ele estabelece como regra saudável ou o que o vale. Todos essas mídias sociais que hoje são mais do que uma imprensa, por maior que ela seja, eles têm uma capacidade de capilarizar a informação maior do que grandes redes de comunicação. Mas, então, eu já lhe adianto essa preocupação, não é? E gostaríamos de ouvir o desembargador André Fontes. Boa noite a todos. Minhas saudações, presidente Fábio Dutra. Minhas saudações, presidente em exercício aqui, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, doutora Ana Tereza Basílio. Saúdo também o presidente da CAAR, doutor Ricardo Menezes, meu amigo, colega de muitos anos também. Saúdo o professor Marco Cardoso pela sua exposição muito didática. O advogado, professor conhecido, doutor André Espírito Santo, também eu saúdo. E agradeço aqui, mais uma vez, a mão forte do meu caríssimo amigo, doutor Genilton Castilho, e do assessor André Maia. Todos eles ficam saudados aqui neste momento. Eu ouvi com atenção as exposições e acredito eu que a minha impressão não é das melhores. Acredito que na história do nosso país nós nunca tivemos, de fato, uma liberdade de expressão, de opinião e, consequentemente, aquilo que é desdobramento dela, a liberdade de imprensa. Eu destacaria, talvez, a figura nobre, respeitável, do imperador Pedro II, que talvez tenha dado a maior contribuição ao país, porque ele, pessoalmente, nunca deu objeções a que a imprensa o criticasse. O governo dele, o reinado dele ele foi criticado violentamente, mas nunca reagiu. Mas não quer dizer que durante o segundo reinado não tenha havido ataques à imprensa. Mas eu destaco aqui, talvez, Pedro II como uma grande referência democrática no nosso país. Pasmem, um monarca. Mas a minha experiência, a minha compreensão o que é um direito fundamental do homem e o princípio constitucional que nós deveríamos consagrar, pois bem, eles não têm dado condições a que houvesse liberdade de imprensa no Brasil. Eu queria chamar a atenção, por outro lado, do que o desembargador Fábio Dutra falou. Eu compartilho com ele essa preocupação da imprensa, ao invés de usar a liberdade, ser instrumento de outra coisa, de algum tipo de interesse. Eu concordo com ele. E acho que talvez seja esse um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, a confusão entre liberdade de imprensa e essa servidão a determinados interesses econômicos, políticos, criminosos, da pior espécie, ideológicos. Então, eu concordo com o presidente Fábio Dutra. Aliás,
Queria ratificar o que a doutora Tereza Balice chamou a atenção, da iniciativa do presidente Fábio Dutra, dessa relação com a Ordem dos Advogados do Brasil, que não tem paralelo no país, não tem precedente no país, e talvez seja hoje a grande mola propulsora da união de instituições historicamente tão distantes como são a advocacia e a magistratura. Mas aqui não aconteceu isso. Pois bem, é a prova viva de que a liberdade de expressão, a liberdade de opinião foi respeitada pela Ordem dos Advogados do Brasil, foi respeitada pela magistratura. Mas nos dois ambientes, mesmo unidos, nós soubemos respeitar as duas instituições. Os juristas não são tão preocupados com o outro. Os juristas querem uma liberdade de imprensa absoluta. Mas os filósofos, Stuart Mill, Kant, de alguma forma tratavam o outro como uma referência, como uma preocupação que incluiria também a imprensa. Stuart Mill é expresso nesse sentido. Mas eu não vou fazer nenhum apelo filosófico aqui. Eu acho que nós, em nosso país, nunca conseguimos uma liberdade de imprensa, e não é por uma acusação lateral do governo apenas. Acho que os órgãos de imprensa também têm a sua parcela de culpa. E a maior demonstração disso é um fenômeno marcante na imprensa, que é a desinformação. A desinformação, o desvio dos interesses, dos princípios da imprensa para atender aos mais pecaminosos interesses, hoje, econômicos, políticos, ideológicos, partidários, criminosos, passando pela imprensa. Recentemente, vimos o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, nunca vi o ministro Toffoli chamar a atenção de nada. O ministro Toffoli é uma das pessoas mais cordiais e gentis que eu já conheci, pelo menos no trato pessoal. É a pessoa que ouve, pode não concordar, mas ele ouve. E veio a primeira vez o ministro Toffoli chamando a atenção de um problema justamente do mau uso da imprensa. Então, eu acredito que o Brasil, que tem uma tradição de imprensa forte, tivemos redes de televisão, jornais, rádios, muito assim, prematuros diante do número de países com essas espécies de veículos do conjunto, e nós tivemos um volume assustador, quantidades enormes de leitores, telespectadores, ouvintes, mas isso não foi suficiente para aperfeiçoarmos o nosso sistema. Eu acho que nós temos críticas severas ao Estado, o Poder Executivo, pela censura que fez ao longo da história. Eu tenho a impressão que o mau uso, às vezes, estampado no interesse público, gerou problemas graves para nosso país. Temos a responsabilidade da própria imprensa, que resolveu tomar para si a decisão de escolher o que era notícia, geralmente distante daquilo que seria ou a verdade ou a ideia de notícia, o que se queria que fosse notícia. Nós temos hoje omissões na imprensa, ênfases na imprensa, sensacionalismo na imprensa, e muitas vezes nós não encontramos na prática uma leitura que talvez fosse apropriada para um leitor médio que quisesse se instruir e se informar. Mas hoje o maior perigo da imprensa no Brasil está em dois braços. Um braço armado, ou seja, a morte de jornalistas. Todo ano morre jornalista no Brasil. Todo ano morre jornalista no Brasil. E não falo aqui o que hoje a imprensa quer divulgar, certamente com cunho ideológico, que é a morte de jornalista por Covid. O Covid
é uma desgraça para a humanidade. Não deveria ser tratado como causa política. É um desvio de dignidade reduzir um vírus pandêmico a uma condição ideológica ou partidária com interesses eleitorais. Isso é, diria assim, um desserviço à República, um desserviço ao povo brasileiro. Então, eu falo dos jornalistas mortos por assassinato. Esses jornalistas que todo ano morrem no Brasil. Ainda que a imprensa mesmo não noticie, aqui no Rio de Janeiro aconteceram assassinatos recentemente, em municípios do interior, é verdade, mas aconteceram no estado com a segunda maior economia do país, que é o Rio de Janeiro. Esse é o braço direito contrário à imprensa, os assassinatos. E o segundo braço é a magistratura. Nós terminamos com a censura, que até 88 era praticamente oficial, e entramos no mundo com a nova república, um mundo democrático, e hoje a censura é feita pelo judiciário. Vocês podem verificar que o Supremo Tribunal Federal tem decisões, desde busca e apreensões a humoristas, até mesmo condenações daquela ou dessa manifestação de opinião. Eu não gosto de certas opiniões, certamente não gostaria de ouvi-las. Algumas delas, eu prefiro desligar a televisão, não abrir o jornal. Mas as pessoas têm direito de exprimir a sua opinião. As pessoas têm direito de dizer o que pensam. Por mais absurdo que pareça, elas tentarem explicar algo para nós, precisa ser esclarecido, precisa ser dito. E o Judiciário hoje tem impedido isso. E eu destaco o Supremo Tribunal Federal, porque o que o Supremo tem feito, aparentemente, é diferente do que os tribunais, em geral, fazem. No TRF, por exemplo, eu não tenho condenações de jornalistas pelo seu trabalho, mas há decisões nesse sentido. Há não poucos pronunciamentos no tribunal, não com o meu voto, e mais do que isso, pronunciamentos que geraram internamente no tribunal críticas aos colegas que não votaram contrariamente ao jornalista ou à imprensa, a pretexto que não estaria protegendo a magistratura. Ou seja, a magistratura não admitiria ser criticada pela imprensa. Eu mesmo já fui alvo de observações de jornais que nem de longe eu imaginaria afirmações que não tinham nenhuma relação comigo, fatos que eram de terceiros referentes, usaram o meu nome. Abri o jornal, está o meu nome lá em coisas que eu nem sabia que existia. Mas eu nunca processei ninguém. Os jornalistas fizeram reportagens contra meus colegas, isso foi objeto de censura no TRF, mas eu nunca pedi censura a ninguém. Mas digo claramente que perdi a confiança e o respeito por aqueles que inventaram notícias, inventaram coisas que não eram relativas a mim e estavam lá registradas. Mas proferi decisões. Me lembro bem, eu estava logo no início da magistratura, o assessor, era à noite, o jornalista, o assessor, doutor André Fontes, liga a televisão. Eu nem sabia como é que ligava, porque havia uma televisão no gabinete, eu liguei, estava lá. Neste momento, o desembargador André Fontes está condenando o dirigente esportivo fulano de tal. Veja, o tribunal é um órgão colegiado. Eu tinha acabado de receber um expediente para apreciação. Eu estava pensando, o que eu ia fazer ainda? E a televisão dizia, um jornalista lá na rua, que eu estaria a condenar o dirigente esportivo. Um outro caso curioso foi, logo depois, saí de noite do tribunal, numa sexta-feira, saí
22 horas no tribunal. Terminei o expediente, desci, estava tudo fechado na Praça Mauá. Havia um bar a vender sardinha e bebida alcoólica ou não alcoólica. Eu não bebo álcool, nunca bebi. Então, pedi um refrigerante, pedi um mate, aliás, e uma sardinha com pão. Quando eu ia morder a sardinha com pão, duas jovens muito elegantes sentaram-se ao meu lado, naquele ambiente noturno, não recomendável, até achei estranho, e não dei aparentemente nenhuma importância àquilo. Passaram-se 5 ou 6 minutos, eu estava ainda concluindo a minha primeira mordida no meu sanduíche de pão com sardinha. Vieram 3 advogados e disseram o seguinte: doutor desembargador Aderford, doutor, olha, o meu cliente foi preso. Confundiram o meu cliente com o narcotraficante internacional. O que é seu cliente? Fulano de tal, que era o dono de umas casas noturnas no Rio de Janeiro. Esse meu cliente foi condenado por sonegação fiscal. Todo mundo sabe disso, está em todos os jornais. E o mandado diz que ele era um narcotraficante internacional no lugar do fulano de tal. Aí eu comecei a ler aquilo na rua, numa mesinha na rua. E eu percebi que até a polícia não era federal. Ou seja, alguma coisa ali estava errada. Eu comecei a ler, pedi um pedaço de papel daqueles que embrulham comida, comecei a redigir ali, liguei para o delegado na oportunidade, liguei para o Ministério Público, não havia ninguém lá, não havia ninguém. A perguntar se aquilo era verdade, não havia ninguém no Ministério Público. E aí, o que aconteceu? Pedi ao delegado, faz o seguinte, achei algum erro aqui. Liguei para o delegado, achei algum erro aqui. Essa pessoa que está presa aí, eu acho que ele não é um narcotraficante internacional, nós estamos a discutir. Esse narcotraficante é estrangeiro, esse homem também é estrangeiro, mas são situações diferentes. E aí eu pedi, olha, o senhor poderia deixar uma sala fora da cela, recolher o passaporte dele, para que na segunda-feira as coisas fiquem esclarecidas? Pois bem, lá pela meia-noite foi para minha casa, tinha assinado, falado aliás, antes de eu levantar, aquelas 2 moças se levantaram e se dirigiram a mim. O senhor desembargador Aderford, o senhor está soltando o fulano de tal? Não, senhora, eu estou trocando o mandado. O senhor está bebendo o quê? O senhor está bêbado? Assim mesmo. Não, senhora, eu não bebo, é mate. Quer provar? Não posso provar. Uma jornalista de um jornal muito famoso, é o maior jornal do Rio de Janeiro. 2 moças fizeram uma referência de que eu estaria soltando um homem fora do tribunal, em circunstâncias, diria assim, pouco elegantes, pouco próprios, porque eu estaria a beber álcool. Todo mundo sabe do tribunal que eu não sou usuário de álcool, nunca bebi álcool na minha vida. Dia seguinte de manhã, eu recebo telefonema sábado da minha casa, do presidente do tribunal. André, o que você fez ontem à noite? Pois bem, o jornal dizia que eu havia liberado um famoso dono de boate, que era um homem já idoso, famoso, e que eu estaria a beber algo desconhecido pelo jornalista, que era o mate, na verdade. E aí o Ministério Público também me liga. Porque o senhor não se levantou e foi lá para o tribunal. Mas qual a relevância de eu ir para a minha sala, que eu não tinha nem chave para entrar? Eu não uso a chave do tribunal, quem abre a chave é o outro setor, ou o guarda, eu não tenho a chave. Resultado, eu passei meses, anos ouvindo essa história. Ninguém nunca entendeu que eu tinha soltado um homem inocente de uma acusação injusta. Numa sexta-feira à noite, ia passar para a prisão no final de semana. Nenhuma linha no jornal. Semana seguinte, eu estava com os amigos magistrados, todos vieram falar comigo. Por que você fez isso? Eu digo, como assim? Por que você deixou na rua, fez uma liberação de um preso na rua? Eu digo, não foi na rua. Eu estava em frente ao tribunal, estava fechado o tribunal, o guarda não ia dar tempo do guarda abrir. Até eu chamar o guarda. Eu passei durante tempos a discutir essa notícia do jornal, que é o maior jornal hoje do Rio de Janeiro. Esse jornal fez questão de dar um tratamento diverso. Pois bem,
o Ministério Público reconhece que o mandato estava trocado mesmo, e pior, que o narcotraficante havia fugido. O que havia sido, diria assim, beneficiado com a troca, havia fugido, nunca mais foi encontrado. Nunca mais falou, o corregedor não procurou saber junto ao juiz o que o juiz tinha feito, nada. A única referência foi a troca. O sensacionalismo era eu estar a despachar, tirar um homem da cadeia numa sexta-feira, quase meia-noite. Quer dizer, se eu tivesse dito não, deixado ele na cadeia durante 2 dias, acho que seria essa a melhor opção para o jornal. E eu digo, como é que a liberdade de imprensa pode estar coerente com a falta de liberdade de movimento, de ir e vir? Como é que nós podemos imaginar que esse movimento, sim, sensacionalista, querendo encontrar notícia a qualquer preço? Eu me lembro também, eu era advogado ainda, nas barcas de Niterói, olhei para uma televisão, estava ali um político dizendo assim, eu não estou dizendo que quero fazer isso, mas se ele quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Olhei aquela cena e fui para casa. No dia seguinte, o jornal, político tal desafiou o outro a responder às suas acusações. E era a mesma cena. Eu pergunto, isso é liberdade de imprensa? Essa falta de senso de responsabilidade que deveria passar pelo crivo da ética do jornalista, que é a liberdade de imprensa? Então, nós temos, por um lado, o braço direito da morte do jornalista no Brasil. O lado esquerdo, temos o braço da magistratura criando dificuldades, mas o coração e a alma, hoje, da desgraça da imprensa, está na própria imprensa, que tem usado o seu poder para fazer censura, para fazer autoexclusões. Eu me lembro, quando eu fiquei doente de Covid, uma rede social, a mais famosa do mundo, censurou a minha entrevista, porque eu mencionei os remédios que tomei. Os remédios que eu tomei não foram remédios inventados por mim, foram comprados na farmácia. E a minha entrevista foi censurada. A imprensa digital da rede social censurou. O presidente dos Estados Unidos, que não foi reeleito, também sentiu o gosto amargo da decisão, porque a imprensa estaria fazendo o favor de censurá-lo. Eu pergunto, se é esse o caminho de imprensa livre que nós queremos em nosso país? Eu pergunto se a imprensa que aceita dinheiro para fazer campanhas favor e contra. Eu me lembro, eu era advogado. Perguntaram a um jornalista, fala de Jesus Cristo, ele respondeu, contra ou a favor? Eu falei, pô, mas isso é brincadeira. Bom, não, é contra ou a favor, tem que saber o que eu vou fazer. Olha a ética do jornalista. Isso que me contou, isso que eu inventei. Quem falou foi um jornalista. Eu pergunto aos senhores. Ouvimos reclamações da censura da ditadura militar, que não foi a primeira, foi mais uma delas. Tivemos censura no período da República Velha, mas sempre teve censura. Pelo Executivo sempre houve censura. A censura acabou mesmo, até na época de Juscelino Kubitschek houve censura, que foi o presidente modelo, na minha opinião. Não por ele, mas houve censura. A censura tem acabado oficialmente em 88, juridicamente em 88. Atos legítimos e legais de censura no Brasil, em 88, acabaram. Pois bem, a censura foi substituída por decisão judicial. Então, nós temos, hoje, os 3 grandes problemas da magistratura, da imprensa livre no Brasil.
a morte do jornalista, as decisões judiciais e essa atitude que eu não sei como denominar claramente da imprensa tradicional. E aí eu pergunto agora, o nosso seminário é sobre imprensa digital. E qual é o presente que a imprensa digital nos dá atualmente? Desinformação. Que com o governo Trump passou a divulgar a expressão em inglês fake news. Mas o nome técnico é desinformação. Onde está a autocensura da imprensa? A imprensa que fez dinheiro com acusações falsas. Ué, vocês têm dúvida? Algumas redes cresceram, outras não. Quem escolheu certo e quem escolheu errado? Quem prestigiou, quem não prestigiou? Quem prestigiou determinadas autoridades teve crescimento. Quem não prestigiou não teve crescimento. Fora as acusações que chegam no processo, que eu tenho por proibição legal de revelar, de atitudes pouco elegantes de jornalistas, está em processo isso, eu não tenho como falar isso, mas essas questões é que pairam no nosso sistema brasileiro. O resultado prático é o uso indiscriminado de imprensa estrangeira. E com a divulgação do idioma inglês, e também o francês, o alemão, o espanhol, é muito mais correto hoje buscar informações na imprensa estrangeira, até na imprensa portuguesa, distante do nosso país, por um oceano inteiro, que aqui no Brasil. É a autodestruição da imprensa. A maior inimiga da imprensa é a própria imprensa. Se a imprensa não se livrar dos seus vícios, das suas mazelas, ela não conseguirá se impor. O direito, ele sim se impõe como um sistema de limites, mas a imprensa tem o seu dever íncito, essencial, de fazer com que ela, imprensa, se autorrespeite, tenha a sua respeitabilidade garantida, porque se ela não se respeitar, ninguém a respeitará. Hoje, quando recebemos uma notícia de jornal, não sabemos se é verdadeira. Temos que conferir. Esse é o caminho que nós escolhemos no Brasil. O pior caminho nós escolhemos. Digo a todos que nós temos um gigante que é a nossa imprensa sem controle. Edmund Burke disse, na Inglaterra, olhando para o setor da imprensa no parlamento inglês, ali está o quarto poder. Edmund Burke, o famoso inglês citado, que falou sobre a Revolução Francesa, ele apontou, lá está o setor da imprensa, lá está o quarto poder. Pois bem, eu hoje, neste painel, deixo aqui meus lamentos, as minhas acusações, as minhas frustrações, as minhas desilusões. Li textos de jornalistas que até hoje eu guardo comigo e compro os livros dele. Mas hoje, a minha condição de leitor de jornal exige que eu faça confronto, por duvidar do texto que eu leio. Eu pergunto se é isso que nós queremos no século XXI. Essa é a pergunta que eu faço na imprensa mais poderosa que temos hoje e é que permanecerá, a imprensa digital. A essa imprensa, deixo aqui a minha crítica, uma grande interrogação. O que vocês querem para a humanidade? Presidente Fábio Dutra, saúdo Vossa Excelência, o grande homem que é, o presidente que é, o homem que teve coragem de deixar a magistratura transparente com os institutos magistrados brasileiros. O presidente Luciano Bandeira, por ter abrido as portas também da OAB, aqui na presença, representado pela doutora Tereza Basílio, sua vice-presidente. Doutor Ricardo Menezes,
presidente da CAARJ, eu conheço há 40 anos, peço desculpa por citar essa data, 40 anos, são 40 anos, eu conheci em março de 81, ele já estava lá, já era veterano quando eu cheguei, peço desculpas por poder anunciar isso, e uma saudação toda especial ao professor Marcos Cardoso, pela sua brilhante exposição. Agradeço a todos, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, doutor André. Realmente, as suas indagações e os seus lamentos são os nossos, eu acho, de todos. Nós queremos notícias, mas como checar, e essa palavra tem sido muito usada, a veracidade daquilo que nos é apresentado como verdadeiro. Se, às vezes, duas versões são absolutamente conflitantes entre si, né? Como receber notícias que correspondam tanto quanto possível aos fatos, né? Visto que o professor Marco Cardoso já abriu a sua exposição falando do fato e da notícia, como fazer essa confrontação e tomar uma posição. Eu vou citar 4 palavras aqui e vou botar 2 para cada lado, tá bom? Aliás, cada um que vai ouvir já vai saber a que elas se referem. Vagabundo, corrupto, genocida, assassino. Então, dividam 2 aí para cada lado e vamos nos perguntar se nós estamos vulgarizando o vernáculo. Porque, se de um lado nós temos a chamada liberdade de expressão, do outro lado nós ainda temos a dignidade da pessoa humana, o sentimento que a pessoa traz de respeito a si mesma e de direito de ter esse respeito no ambiente em que vive, na sociedade em que transita, em que faz negócios, em que se posiciona. Não estou me referindo a uma pessoa, estou me referindo a grupos que usam essas expressões, e essas são simbólicas. Além dessas, existem milhares. Né? Tanto que nós tivemos recentemente um inquérito, não sei se é o próprio inquérito que chamam de inquérito do fim do mundo, mas o inquérito que veio a ser instaurado e veio a causar a prisão de um jornalista, e hoje ele ainda estaria de tornozeleira e, de certa forma, somente pode dar entrevistas, inclusive, se for autorizado pelo órgão que preside o inquérito. Não é? Os senhores sabem do que eu estou falando. E temos essas questões que eu suscitei e que eu quero submetê-las ao doutor, o nosso convidado, nosso conferencista, doutor Cardoso, Marco Cardoso, e gostaria de ouvi-lo, então, a respeito. Nós já estamos caminhando para o nosso final, mas está tão gostoso, está indo, pelo menos para mim, está tão agradável discutir isso, e eu acho que esse é um assunto que realmente nós não conseguimos, não vou nem dizer esgotar, mas não conseguimos abordar uma parte mínima num período de tempo tão exíguo. Professor, por favor. Obrigado, desembargador Fábio. Eu queria agradecer também a palestra do desembargador André, que me dá a possibilidade até de falar, né, melhor sobre esse tema aí, a partir de alguns exemplos que ele coloca. Bom, eu queria começar dizendo o seguinte: eu sou jornalista, represento uma entidade classista dos jornalistas, mas eu não sou corporativista. Então, a minha maneira de pensar é a seguinte: eu defendo a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não significa defender os erros da imprensa, que existem e muitos, né? Então, assim como existem desvio padrões em todo tipo de atividade humana. Dito isso, em relação a... Tem uma questão interessante aí que eu queria levantar, que é a seguinte. Então, como eu falei, né, eu não defendo equívocos da imprensa. Agora, existem algumas situações que nós, inclusive, da área de imprensa, a gente estuda, e eu fiquei muito tempo
dando aula para períodos iniciantes de jornalismo, né? Em 3 universidades que eu dei aula para primeiro período de jornalismo. Então, por exemplo, essa abordagem que o desembargador André sofreu, uma abordagem totalmente inadequada. Eu sou professor, eu reprovo. Uma pessoa, né, um cara formado que faz uma abordagem desse tipo. Isso aí, numa boa escola de jornalismo, num bom chefe de redação, não vai instruir o jornalista a atuar. Agora, infelizmente, profissionais mal preparados, profissionais mal treinados, ou até com algum interesse que não seja o interesse adequado à profissão, infelizmente isso existe, mais uma vez, em toda a profissão. Eu tenho uma outra coisa que se falou também, que é, por exemplo, quando a gente fala jornalismo digital, vocês devem estar lembrados que na minha palestra eu categorizei o que é censura, censura de acordo com essa instituição, censura é isso. E a gente, na área acadêmica, aprende assim, né? Quando alguém chega e diz, eu sou anarquista, defina anarquista de acordo com o autor. Então, o que é? O que é imprensa digital? Tem um monte de gente aí que tem blog, Facebook, o cara cria canal no YouTube que não é jornalista, que nunca passou numa redação, e que o cara se vende como jornalista e o cara vai publicando aí as maiores barbaridades. Isso, infelizmente, existe. O Humberto Eco, já falecido, né, um dos maiores estudiosos da área da comunicação social, italiano Humberto Eco, um cara que estudou meio de comunicação lá nos anos 60, um baluarte nessa área, ele falava que a imprensa, um dos papéis da imprensa seria fazer a checagem dessas informações que a internet, de uma forma difusa, de uma forma sem referência, né, sem CNPJ, um cara que cria um blog no YouTube, ele não tem endereço. Quem é ele? Esse cara, não tem rosto. O jornal O Globo tem, o SBT tem, a CNN tem, o The Washington Post tem, a Al Jazeera tem CNPJ, tem endereço, e tem gente que responde. Se cometerem equívocos, que sejam processados, que tenham que fazer lá, como já tem casos famosos na história da imprensa brasileira, do direito de resposta, né? De ter que publicar, ter que ler editorial em relação a uma notícia veiculada de forma indevida. Então, só que a imprensa agora está começando a fazer isso. Então, você já tem hoje alguns veículos de imprensa, você tem instituições de ensino como a Pointers University dos Estados Unidos, que ela criou um sistema lá, um aplicativo para checar a veracidade da notícia. Então, hoje acontece isso, infelizmente, né? E aí tem uma questão de má formação que ocorre, que às vezes um jornalista iniciante, mal formado, mal orientado, pega uma informação dessa sem checar, é o que eu falo, né? Eu me lembro quando eu era chefe de redação num veículo de imprensa, uma jovem jornalista lá, ela pegou uma notícia de um site e colocou no ar, uma notícia errada sobre a Microsoft. O gerente da Microsoft me ligou, o cara com toda a educação do mundo, escuta, vocês publicaram essa notícia? Sim. Vocês ligaram para cá para checar? Eu falei, olha, eu vou ver aqui com a repórter. Não, porque essa informação foi publicada na revista Infonews, da editora Abril, e é uma informação equivocada. Nós já ligamos para eles, informamos e tal, e não deu outra, né? Você vê, a menina pegou a notícia da Infonews e replicou no nosso site. Ela teria que ter ligado para a Microsoft, para ouvir a Microsoft, para ter a versão. E aí não fez isso, né? E aí é claro que depois fui chamar a atenção dela. E aí eu quero chegar num ponto que é fundamental aí também, que é o seguinte, para a gente entender uma coisa. Não existe, vou fazer uma afirmação aqui que talvez, né, de cara não se entenda muito bem ou não se concorde com ela. Mas não existe jornalismo neutro. Quem fala que existe jornalismo neutro está mentindo, está querendo enganar. Ah, mas então o jornalismo é parcial? Não, é justamente essa a diferença.
neutralidade não existe. Agora, você não precisa ser neutro, né, para ser imparcial. O que é ser imparcial no jornalismo? É ouvir os dois lados da versão e publicar os dois lados da versão. Um exemplo que eu adoro citar, na França, você tem 3 grandes jornais na França. Libération, que é um jornal de esquerda, Jean-Paul Sartre escreveu lá. Você tem o Le Monde, que é de centro-esquerda, e tem o Le Figaro, que é um jornal de direita. Esses 3 jornais têm sua linha editorial, pró ou contra o governo, a favor do Brasil ou contra o Brasil, a favor da OMS ou contra a OMS. Tem no Libération, são articulistas que seguem aquela linha editorial, que vão escrever. No Le Figaro é outra linha política, editorial, né? Isso, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, isso é muito claro. The New York Times tem uma linha, The Washington Post tem outra linha, Fox News tem uma linha, CNN tem outra linha. Eu concordo e acho que a crítica é válida. No Brasil, isso não é claro. No Brasil, isso fica difuso. Então, acontece isso, né? Esse cara quer ser isento da imprensa, não existe essa coisa de neutralidade. Agora, eu não posso ser parcial. Eu posso ter uma linha. Então, eu sou um exemplo, né? Um determinado periódico é a favor da liberação do aborto. Outro periódico é contra a liberação do aborto. Se tem uma notícia de que a maioria da população apoia ou é contra o aborto, o jornal que não concorda com essa pesquisa de opinião não pode omitir o fato, não pode deturpar o fato. Tem que publicar. Se eu sou contra o aborto, mas tem uma pesquisa dizendo que 90% apoia o aborto, eu tenho que publicar a pesquisa. Posso até encomendar uma outra, posso botar lá um articulista político da minha linha para fazer uma crítica a essa pesquisa, maravilha, mas eu tenho que dar a notícia como ela ocorreu. Então, às vezes, se tem uma confusão sobre isso. Eu percebo, não estou dizendo que é o caso aqui, vejam bem, mas eu percebo no dia a dia da minha profissão. Então, às vezes, tem uma confusão sobre publicou uma notícia, mas tem um articulista. O articulista, o colunista, ele tem toda a liberdade, e eu acho até positivo que ele tenha. Então, você vai ler aquele jornal e vai ter aquela informação, você vai saber. A linha editorial é livre. A linha editorial é livre. Não pode você, pela sua linha editorial, deturpar a informação, omitir informação, esconder informação. Agora, a imprensa erra? Erra. Eu cito em sala de aula vários casos aí históricos de erro da imprensa. Aquele famoso caso do ministro Alceni Guerra, todo mundo deve se lembrar, que ele foi dizimado, pulverizado pela imprensa na época do impeachment do presidente Collor, né, acusado de todo tipo de corrupção. O Ministério Público não achou nada. Ele foi todas as instâncias da justiça o inocentaram. Alceni Guerra hoje é prefeito de Pato Branco, no Paraná, mas a carreira dele política, em nível nacional, foi desintegrada. O famoso caso da escola base, né, também, que os donos da escola, os professores, tiveram que fugir para não serem linchados, porque surgiu uma denúncia de molestação sexual contra a criança e se provou depois que não houve nada, que não aconteceu nada ali. E a imprensa também, nesse caso, errou. Tem um livro famoso aí, né, O Caso da Escola Base, que mostra isso. Uma coisa que o desembargador Fábio, né, falou, quando ele falou de censura reversa, eu, por exemplo, já citei isso em palestras que eu fui. Tem um caso que me chamou muito a atenção. Em 2019, o atual ministro da Ciência e Tecnologia, é o astronauta Marcos Pontes, ele fez lá e lançou um projeto que ele, usando um satélite que o Brasil tem acesso, ele colocou internet por satélite em 2.000 escolas do Norte e Nordeste, atendendo 700 mil crianças. 700 mil crianças no Norte e Nordeste, população mais carente, população com menos acesso à internet. Então, ele colocou internet gratuita, isso em 2019. Pois bem, essa notícia, ela só foi divulgada por um veículo de grande imprensa, a revista Isto É. A revista Isto É, eu faço questão de colocar o exemplo, porque é digno de nota,
A revista Isto É foi o único veículo da grande imprensa que noticiou. E aí você vai me dizer que isso não é pauta? Você colocar a internet em 2.000 escolas do Norte e Nordeste para criança carente, quase 1 milhão de crianças, isso não é pauta? Aí vamos chegar, para concluir, que eu já falei muito, a um ponto que eu acho interessante para o nosso debate. É aquilo que eu estava falando. Independente se o meu jornal, a minha TV, o meu blog, o meu site é contra o governo, eu não apoio o governo, eu faço oposição ao governo, e é legítimo que se faça, assim como é legítimo que se apoie. É a questão da linha editorial, né? Independente se eu apoio ou não o governo, isso é notícia. Isso seria... E eu até, né, nas palestras que eu vou, eu coloco esse exemplo e falo, se essa iniciativa de colocar a internet via satélite fosse na Índia, no Suriname, na Guiana, no Djibouti, seria manchete de todas as emissoras, de todos os jornais de imprensa. Como o governo, aí não vou entrar nesse mérito, eu não faço aqui considerações políticas, mas grande parte da imprensa faz oposição ao governo, não noticiaram, porque uma questão parcial, né? Aí foram parciais, não foram isentos. Então, para resumir, é isso. A imprensa, não existe neutralidade, existe linha editorial, é justo, né? É pertinente que se tenha linha editorial, mas que isso fique claro, que você compre o jornal, que você ligue uma TV, ligue uma emissora de rádio e saiba, aqui nós temos essa linha editorial, é pró ou contra determinado ente político, seja presidente, governador, parlamento, seja lá o que for. Tá? E, independente da minha linha editorial, eu não posso ser parcial. Eu tenho que noticiar, tenho que dar a notícia de acordo com a relevância do fato, como está lá, né, no Código de Ética do Jornalista, que eu li aqui na minha palestra. Dever do jornalista noticiar todo fato de interesse público. Tá bom? Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter mais uma vez ajudado a contribuir aí para o nosso debate. O IMB agradece, professor Marco Cardoso. Realmente é preciso ficar claro que o jornal, que o veículo de imprensa pode ter, não será neutro jamais, ele terá uma linha editorial de seu interesse, seja ele qual for, mas é preciso realmente que isso fique claro. Nós agradecemos. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi há alguns dias aí sobre... Eu vou consultar o desembargador André Fontes, que é o nosso filósofo, se realmente foi de Schopenhauer. Ele disse que o que Paulo me fala de Pedro me diz mais de Paulo do que do próprio Pedro. Então, às vezes, você desiste de um determinado veículo de comunicação porque você não vê imparcialidade. Não é? Você pode até admitir que não haja neutralidade, mas você não vê imparcialidade, e quando você não vê imparcialidade, é melhor que você se afaste. Isso descredencia a empresa, isso descredencia a imprensa, e isso desqualifica um veículo de comunicação que, afinal de contas, se é o quarto poder, e realmente ela pode causar muitos danos à imagem de uma pessoa, à imagem de uma instituição, à imagem, né, como citado aí, da escola, né, da escola de base, ou de uma pessoa como o ministro Alcenir Guerra, ela deve ser não só insensada, como algo muito útil, mas também não acompanhada, né, cuidada e verificada aquilo que ela produz para que a cada dia aquilo que ela produz possa ser mais e mais consumido como algo realmente representativo da verdade. Agradeço, professor Marco, agradeço, desembargador André Fontes, agradeço, doutora Ana Basílio, muito bom tê-los conosco, nosso amigo do André aí há mais de 40 anos, né, o nosso presidente da CAARG, grande abraço. Genilton também, muito bom tê-lo conosco. Márcio Benedito, Márcio,
obrigado. Você que ficou quietinho, tenho certeza que você também está aprendendo. Todos aqueles que aceitaram o nosso convite para estarem conosco nesta tarde e noite agradabilíssima, né? Novos eventos estão sendo programados, né? Inclusive um sobre essa questão aí da justiça digital, né? Digital não é da imprensa, mas é da justiça. E o que nós teremos aí nesse tema? E também da influência eu não sei se é da legislação judaica no direito, né? Também teremos no dia 12 um assunto sobre isso. E para finalizar, obrigado também, André Maia, né? E para finalizar, eu gostaria de ouvir só uma palavrinha que seja do nosso querido convidado especial, doutor André Espírito Santo, né? Após o que eu estarei declarando encerrada a nossa reunião. Desembargador, muito obrigado pelo gentil convite. Eu peço licença a cumprimentar, pelo adiantar da hora, a todos, na pessoa da doutora Ana Tereza Basílio. E, na condição de advogado, eu parabenizo essa união do Instituto com a OAB, e eu não posso estar de pé, mas estaria aqui a aplaudir a palestra do desembargador André Fontes. Eu não tenho estatura intelectual para assinar embaixo, mas com a ousadia que tenho como advogado, o faço. E deixo como um recado final, na condição de advogado, a palavra mágica que o desembargador André Fontes falou, que é desinformação. E nós, advogados, e principalmente na minha área, que é a área do direito penal, nós temos que enfrentar o pré-julgamento, que são as manchetes ou o televisionamento de prisões, e que isto torna o direito de defesa quase que impossível. Então, aliada à questão da desinformação e esse assodamento em se rotular como culpados, a priori, pessoas que sequer foram ainda cientificadas daquilo que lhes são acusadas, nós temos um problema muito sério a pensar e que eu deixo esta questão para reflexão. E agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui a ver e a aprender com tão brilhantes debatedores. Muito obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Eu peço a compreensão dos nossos convidados. Nós não temos tempo para continuar o debate sobre o tema. Eu sei que muitos gostariam de dar as suas contribuições, seja num comentário, seja até mesmo numa indagação, mas nós prometemos a vocês que, se a Associação da Imprensa Brasileira quiser, nós traremos outro evento desse tipo e colocaremos à disposição de todos. Muito obrigado, um grande abraço, uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado aí.